Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Olá, muito boa tarde. São 15 horas agora no horário de Brasília. E como nós já havíamos anunciado, a partir de agora então, no YouTube, o YouTube onde você também está nos assistindo, né, que é o nosso canal da Rádio Justiça, como também nos acompanhando pela 104,7. Pois bem, o nosso programa de hoje vai abordar como debate a questão dos presídios, ou seja, o Estado brasileiro, ele tem um dever de proteger a integridade física e moral da pessoa que está presa. Este é o tema, e é evidente que nós também vamos evoluir para outras áreas, a exemplo dos presídios femininos, a exemplo também de quem está cumprindo pena e tem que, de certa forma, também enfrentar certas situações para, de certa maneira, angariar benefícios dentro do presídio e esses benefícios, de alguma forma, minimizar ou, de certa forma, até influenciar no cumprimento da sua pena. Então, tudo isso e muito mais é o tema que nós vamos, então, a partir de agora, trazer. Deixa eu já trazer o doutor Alexandre Carvalho, ele que é advogado especializado no direito criminal, também professor de direito, a quem nós o cumprimentamos e o agradecemos também pela gentileza de ter aceito o nosso convite para que possamos, então, aprofundar nesse tema tão importante, doutor Alexandre. Muito boa tarde e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, muito boa tarde, Walter. Não é um convite. Quando Vossa Excelência me chama para vir até aqui, é uma ordem. É muita bondade isso. Bom, então eu quero inicialmente agradecer ao Supremo Arquiteto Universo, que é Deus, cumprimentar os meus colegas de bancada, doutor Antônio Carlos Júnior, que está aqui, doutor Matheus, o estagiário de Direitos, o operador de Direito, Luca Matheus e Francisco das Chagas, e em especial você, Walter, que digo a você tem trazido pílulas de conhecimento. Eu já não digo pílula, já digo que é o pacote todo de pílulas de conhecimento. Parabéns ao trabalho que você professa em nome aqui do Justiça na Tarde, da Rádio Justiça. Muito obrigado, doutor Alexandre. Doutor Antônio Carlos Júnior, também advogado criminalista, com toda certeza é importante, não é? Um debate que está sendo promovido no sentido de levar tanto mais informações de quem realmente conhece o assunto a quem está nos acompanhando, como também para os parentes de quem está, de alguma forma, também cumprindo determinação da justiça, cumprindo, portanto, as suas penas. Quer dizer, é importante essa maneira de levar o conhecimento, né, doutor Antônio Carlos? Também seja muito bem-vindo aqui ao nosso debate. Obrigado também por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Boa tarde, meus colegas de bancada. Boa tarde aos ouvintes dessa rádio tão querida por nós. É sempre um prazer estar aqui para poder colaborar, para fazer com que as pessoas que também não são operadores de direito entendam um pouco mais sobre esse mistério que é tão gratificante para quem trabalha com ele. Muito obrigado ao senhor. Deixa eu cumprimentar também o doutor Matheus Borges Sampaio, também advogado criminalista e preside, portanto, a Comissão Permanente de Prerrogativas do Advogado na OAB, na subseção do Paraná e também Itapuã. Doutor Matheus, também seja muito bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Uma ótima tarde, Walter. Muito obrigado pelo convite. Estendo aqui os meus agradecimentos também ao doutor Alexandre Carvalho e aos meus colegas de bancada, que possamos ter um programa social, um programa que traz informação para cada um dos ouvintes da Rádio Justiça. Muito obrigado ao senhor. Deixa eu cumprimentar também aqui o doutor Francisco das Chagas, é acadêmico de Direito, também já buscando na área criminal, portanto, o seu estágio e, evidentemente, já também conhecendo profundamente esse assunto, esse tema, né, doutor Francisco? Também seja muito bem-vindo e muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Alexandre Carvalho, pela oportunidade. Obrigado a todos. Obrigado. E também o Luca Matheus, doutor Luca Matheus, também acadêmico de Direito, também estagiando também na área criminal, né, doutor Luca? Também seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Muito boa tarde, Walter, muito boa tarde, doutor Alexandre, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer participar e hoje à mesa, fico muito satisfeito, muito obrigado. Isso. Então vamos nós, né, a partir de agora, avançar no tema. Interessante que eu tenho aqui um tema bem atualizado do Tribunal de Justiça aqui no nosso Distrito Federal, onde ele traz, portanto, aqui um trecho da ementa, e nessa ementa tem aqui esse trecho. O Estado tem um dever de assegurar aos presos
o respeito à integridade física e moral, sob pena de responsabilização civil pelos danos morais causados em razão da violação dos direitos inerentes à dignidade da pessoa humana. E olha que o sistema carcerário do nosso país, em termos de população, eu tenho 2 dados aqui, um deles indica 832 mil pessoas cumprindo pena, como também nós temos outro dado aqui de 909 mil pessoas cumprindo pena, das quais 44% são provisórios. Mesmo assim, é uma população realmente muito grande. E começa por aí, doutor Alexandre, tem cadeia para todo mundo? Eu sou Walter. Esses dias assistindo televisão em um determinado canal de televisão, achei muito interessante quando o apresentador ele falou o seguinte: não tem cadeia para todo mundo. Quando falamos todo mundo, é o criminoso. Estamos falando do preso, que nós só temos 3 prisões no Brasil, que é a prisão em flagrante, a preventiva e a temporária. E aí eu te afirmo, Walter, porque nós atuamos, tanto eu como o doutor Antônio, o doutor Matheus, nós atuamos no Brasil inteiro. Nós não temos cadeia para todo mundo. Isso quer dizer, o Estado não consegue uma efetividade de cumprir o jus puniendi. O jus puniendi é o poder que o Estado tem de punir, mas não só punir, mas também ressocializar. Isso é tão verdade, Walter, que para que você tenha uma ideia, no Distrito Federal, os presos que cumprem pena, e aí nós temos que falar lá do artigo 33 do Código Penal Brasileiro, que fala sobre as penas e os regimes, regime fechado, o semiaberto e o aberto. Para que você tenha uma ideia, fechado, ele está dentro da cadeia, ele não sai nem para trabalhar. Ele não tem direito a saidinhas, ele não tem esse direito, ele fica fechado. Quando tem a progressão de regime para o semiaberto, ele continua na cadeia. Ele vai ter direito às saídas, o que nós chamamos dos saidões, né? Natal e etc., Dia das Mães, Dia dos Pais. Agora, quando o preso hoje, eu vou falar de Distrito Federal, para que o Brasil inteiro, aliás, esse programa ele pega o mundo inteiro. Para que você que está nos ouvindo, Distrito Federal, que nós temos as cadeias, entenda-se, não 100%, com uma boa estrutura e infraestrutura, e não é, eu afirmo. Só para que se tenha uma ideia, o preso hoje condenado no Distrito Federal, não todo, mas grande parte no regime semiaberto, que tem que ir para a cadeia, tem que ir para o CPP, trabalhar durante o dia e voltar para a cadeia à noite para dormir. A vara das execuções penais do Distrito Federal tem autorizado a prisão domiciliar, às vezes com tornozeleira ou sem, por não termos vaga no regime semiaberto. Quiçá, então, como fica o regime fechado, né? Realmente a situação não é fácil quando chega, portanto, aí a este ponto. E o senhor, doutor Antônio Carlos, qual é a visão, a avaliação do senhor também sobre essa questão? Bem, Walter, essa questão é uma questão muito polêmica. Ela envolve muito mais do que uma superpopulação de cadeia. Nós temos um dito popular de muitos anos que diz que para o esvaziamento ou para a não prisão de alguém, começa com a educação. Se nós formos entrar nessa seara de que a pessoa humana ela tem que ser educada para que não cometa delitos no futuro, nós vamos sair do assunto. Mas então a superpopulação carcerária, ela infelizmente ela passa por isso. Ela passa por uma falta de base, até mesmo por uma negligência do Estado em não educar aquela criança, aquele adolescente que mora nos arrebaldes da cidade, que mora em favelas, que mora em situação periclitante mesmo, de perigo e de saúde e de miséria. Essas pessoas elas são esquecidas pelo Estado. E dizem que nós somos produtos do meio. Quando essas pessoas elas não têm esse auxílio basilar do Estado, ela acaba se juntando àqueles que já estão no mundo do crime. Obviamente, sem o incentivo, sem emprego, sem escola, vendo os pais tendo que trabalhar arduamente para tentar manter, vendo o pai desempregado,
Qual que é o meio mais fácil? A bandidagem, onde o dinheiro é muito fácil. E hoje em dia, com a mídia, com as redes sociais, onde a ostentação é dita em prosa e verso, em funks, isso abre o olho, isso faz crescer o olho dessa juventude que não quer saber de estudar, que não tem incentivo do Estado, que é esquecida pelo Estado. Isso tudo faz gerar uma superpopulação nos presídios. Tá, e essa superpopulação, né, doutor Matheus, já existe. Evidentemente, o Estado tem, de acordo com a nossa legislação, o dever de adequar, portanto, os presídios para que o preso seja mantido dentro das condições humanas, né, que se exige. Quer dizer, e quando isso não acontece, tem como tomar providências? Walter, o interessante é que hoje nós temos uma busca por punição. Nós temos uma busca porque muitas vezes o crime é visto como se a pessoa cometesse, não ficasse muito tempo presa e saísse. Nós até em outros programas já discutimos, né, como resolver esse problema dessa sensação de injustiça. Nós temos uma sensação de justiça em muitos casos, mas nós temos também pessoas que cometem crime e que para se ressociabilizar, para que elas possam ali reestruturar sua mente, o seu psique, a sua vida, dar um segmento, precisa de um local adequado para isso, que é o sistema carcerário. E o sistema carcerário não no DF, mas no Brasil todo, precisa ser reestruturado. E quando ele não é reestruturado, nós temos medidas para que ele possa ir para um semiaberto, caso haja a possibilidade, né, de um semiaberto, para que ele possa trabalhar fora e depois voltar aos finais de semana. Nós temos ali diversas ações que buscam essa aplicação dos direitos humanos dentro do sistema carcerário. Mas a realidade é que nós temos uma grande população carcerária e não temos a estrutura para que essa população possa realmente repensar os seus atos, possa realmente trabalhar, possa realmente mudar de vida. Perfeito. Deixa eu buscar também aqui o doutor Francisco, que está chegando também na área do direito, enfim, já está fazendo, portanto, também estágio. E qual é a visão do senhor já chegando na área criminal, já, de certa forma, já também enfrentando aí este tema? Ou seja, o que os antigos, quando eu falo assim, a estrutura, né? A estrutura que atualmente existe, da forma que ele existe, diante de uma avaliação que o senhor tem, né? Uma avaliação, vamos colocar, moderna, né? Que, enfim, hoje são outros tempos. O que é possível ser feito dentro do campo do direito, passando, evidentemente, pelo Congresso Nacional, para que as nossas leis sejam, de alguma forma, também, eu não digo alteradas, ou, de alguma forma, acrescidas, para que possamos ter uma população carcerária, de fato, cumprindo, portanto, aí a sua pena, mas, evidentemente, dentro do que se pede muito, que é justamente a dignidade. Perfeito, Walter. Os tempos mudaram, mas o problema continua o mesmo, bem antigo, né? Quando a gente se fala no jus puniendi do Estado, nós trazemos à baila a dignidade da pessoa humana, né? Que foi muito falado aqui na mesa já, e que tem a responsabilidade de trazer para os presos, né, a ressocialização, o que é feito de uma forma muito falha, né, por falta de infraestrutura, falta de ordenamento jurídico, né, em cima das penitenciárias. E é um problema que até hoje ninguém encontrou uma solução viável, né? Continua do jeito que está e temos a esperança de um dia conseguir realmente uma solução concreta para tudo isso e que todos consigam serem socializados da forma correta, educação, saúde e segurança para todos. Doutor Lucas, o senhor também, muito jovem, também chegando aí para essa área, que é uma área onde o seu enfrentamento não é fácil. Quando eu digo enfrentamento, claro, né, no sentido de adequar dentro do que a lei preconiza. E enquanto isso não acontece, são dados que nós trazemos aqui de superpopulação, como também de motins que ocorrem em presídios,
de mortes também que ocorrem, portanto, em presídios. E quando a gente busca também a população carcerária feminina, a situação se torna também, de certa forma, mais provocativa em termos de fazer com que se busque, eu não digo uma solução, mas pelo menos um caminho onde elas também, de alguma forma, possam estar dentro do que preconiza, portanto, a legislação mundial, que é o campo da dignidade humana. O senhor chegando também agora, muito moço, ainda sobre os livros, e evidentemente acompanhando também aí cada passo dos seus pares que já são mais vividos, portanto, nessa matéria. Algo lhe impressionou? Opa, essa área eu não quero não, que ela é muito difícil. Deixa eu buscar uma outra que é mais, não digo tranquila, mas pelo menos eu não vejo essa realidade tão cruel. Boa tarde, Walter. Walter, pelo contrário, o direito penal ele fascina as pessoas, os estudantes e os advogados que adentram a esse estudo. Mas voltando um pouquinho, é interessante a gente falar, já pegando um gancho do Dr. Francisco, o jus puniendi do Estado é o poder de punir do Estado. Só que o Estado ele faz isso em qual sentido? Punir para ressocializar. E esse ponto da ressocialização, que é um ponto delicado e o ponto-chave ao qual nós estamos tratando aqui. Então eu, como estudante de Direito, tenho que trazer, muitas das vezes, algumas partes onde eu estou estudando, partes doutrinárias, né, sobre isso. Por quê? Porque a ressocialização cai exatamente no que o doutor Antônio falou. O indivíduo não voltar para o mundo do crime, ele não voltar para esse mundo. E aí, essa ressocialização, ela precisa ser trabalhada, claro que por novas leis ou por novos pensamentos, para que, de fato, ocorra essa ressocialização. Porque a ressocialização, a gente sabe, o direito penal, ele vem para punir, mas ele vem para reeducar as pessoas para que fatos como não ocorram novamente. Perfeito. Doutor Alexandre, a população às vezes se mostra indignada com certos benefícios que a lei, de alguma forma, faz chegar, portanto, até aquela pessoa que está ali condenada e cumprindo pena. Ou seja, saidões, por exemplo, de certa forma, incomoda muito, portanto, e as pessoas que entendem que se a pessoa está presa, tem mais é que ficar, cumprir a sua pena até o fim e sem nenhum tipo de regalia. Ou seja, esse reflexo da sociedade, de alguma forma, é o que mantém o sistema atual que hoje vivemos. Evidentemente que nós temos que reconhecer lutas constantes aí enfim, da magistratura, de advogados, do Ministério Público, enfim, de religiosos, de uma gama de representantes da sociedade que de alguma forma tenta mudar, portanto, aí essa situação. Contudo, o que a gente percebe e sente é que se de fato surgir benefícios para quem está cumprindo pena, é como se fosse assim uma regalia de que o crime compensa. Quer dizer, como é que a gente, de alguma forma, pode, de certa forma, abordar a questão em que a superpopulação de presos diz tudo e, evidentemente, abordar uma providência para que isso não possa continuar acontecendo e que haja compreensão, portanto, das partes. Quer dizer, é uma matemática difícil de alguma forma de concluir? Bom, vamos em partes. Olha só, Walter, primeiro, eu digo que a desinformação e o terror, o pânico, que muitas das vezes, me perdoe aqui a minha opinião, é uma questão subjetiva, que uma pequena parte da mídia acaba fazendo, até por conta de que, é lógico, uma boa notícia às vezes nem sempre rende um bom público, mas uma boa desgraça é fato que rende. Por que eu estou falando isso, Walter? Por que eu comecei a falar em desinformação? A você que nos ouve aqui, se você for uma pessoa leiga, se você for uma pessoa que não tem uma expertise no direito, eu quero dizer a você o seguinte, ouvinte. O preso, o apenado, quando ele sai em saidão, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Dia das Crianças. Uma coisa bem engraçada que me veio aqui, a Suzane von Richthofen, quando teve o saidão do Dia das Mães... Você olhou meu pensamento. Eu acho que, nós temos aqui uma simbiose, um imprint, Walter.
para quem não lembra, o Imprint é de um filme do pessoal jovem, não é mais da nossa época, não. Que tinha um vampiro lá, bonito, um lobo mais feio ainda. Mas vamos voltar para cá, peraí. Quando nós falamos, houve uma crítica muito grande, peraí, a mulher, vou falar mulher, porque ela é uma mulher. A mulher, quando menina jovem, juntou com os irmãos cravinhos e matou os pais. Se não tem pai, por que vai sair do dia do pai? Se não tem mãe, porque matou a mãe, por que vai sair no dia das mães? Deixa eu trazer essa informação primeiro a você, ouvinte. O saidão, independentemente da nomenclatura que tenha, pai, mãe, Natal, Páscoa, não sai por isso. Se não saía para Páscoa, por quê? Páscoa é uma comemoração também de renascimento, de ressurreição. Coelho da Páscoa, mas não vai colocar ovo. Por que sai? Não é a nomenclatura, Walter. São as datas natalícias. Essas datas, elas são para reaproximar o apenado da família, da sociedade. Agora, deixa eu trazer uma informação onde eu falei que o caos é que chama mais atenção. Então vamos trazer uma informação para você. Quando chega uma data natalícia de saidão, onde o sistema midiático, as televisões colocam, hoje tem saidão, amanhã tem saidão, e filma ali aqueles ônibus emprestados ao sistema penitenciário com centenas de presos, algumas pessoas sentem uma sensação de insegurança. Então eu vou falar para você que sente essa sensação de insegurança que o percentual de presos que não voltam é ínfimo perto do universo que volta. É ínfimo, não é grande. Muitas pessoas acham que 60%, 80% dos presos não voltam. Não. É inferior a 10%. Pode olhar no Fórum Nacional de Segurança. Segurança Pública. É inferior a 10%. E outra coisa, ouvinte, aquele preso que sai com a roupinha branca, todinha, chinelinha branca, lá no ônibus, esse é o preso que está cumprindo pena no regime semi-aberto. Semi-aberto. Isso quer dizer, ele passou pelo Conselho Penitenciário, Walter Lima. E o Conselho Penitenciário que tem psicólogos, tem diretor de presídio, tem membros da sociedade civil, opinam se esse preso pode progredir de regime ou não. Ele passou por um cunho analítico, por uma pesquisa imensa do comportamento dele. A exemplo disso, agora há pouco, antes de vir para cá, eu atendi a um cliente onde ele falou o seguinte, olha, o cidadão foi preso há tantos anos, ele já cumpriu mais do que o tempo para que ele possa progredir de regime, mas ele não progrediu, já tem 3 anos que já era para estar no regime melhor, mas ele não progrediu porque o Conselho Penitenciário não votou positivamente para que ele progredisse de regime. Então, aquele preso, aquele apenado que está saindo no saidão, ele teve o aval de profissionais. Como já falei, o campo de pessoas que não regressam ao sistema penitenciário é ínfimo. E aquele preso é um preso que, lá dentro, interna corporis, as pessoas que fazem cotejo analítico entendem que eles podem sim voltar ao seio social aos poucos. Então são presos com bom comportamento. São presos que estão muito mais próximos de voltarem ao seio social para o regime aberto e muitas das vezes até mesmo a pena já está bem próxima de se findar. Então essa é a informação que eu quero trazer a você. Lógico, não deixando de ter o devido cuidado pessoal com você, com sua família, até porque isso é fato, né? Essa parcela pequenininha que acaba sujando a grande parcela que volta, que cumpre sua pena, comete crime sim. Aproveita o saidão em alguns momentos para cometer crimes. E quando isso é descoberto, existe uma regressão per saltum. Esse preso que estava cumprindo a pena anterior regressa ao regime fechado. Walter, se você me permite... Pois não, doutor Antônio Carlos. O Alexandre falou sobre essa questão do saidão e ele disse que, e a gente vê isso nos jornais, centenas de presos saindo dos ônibus na rodoviária. E isso cria um impacto negativo para a população muito grande. O que o Alexandre acabou de explicar aqui agora, poucas pessoas sabem que aquele que está saindo ali, ele teve o direito, ele passou por uma análise, ele passou por crivos importantes para ele ter o direito de sair. Mas a população, em geral, acha que é um preso comum.
que é um vagabundo que está preso ali dentro e que vai para a rua. E quando ele vai para a rua, ele vai cometer crime. E não é bem assim. Por que eles regressam? Porque, de repente, eles estão perto de terminar a pena. Ou perto de conseguir uma nova progressão de regime para o aberto. Por isso que eles voltam, por isso que eles regridem ou voltam para a carceragem. E da mesma forma, como isso cria um impacto visual para a população muito pesada, eu penso que a Secretaria de Segurança Pública poderia arrumar uma outra forma de liberar esses presos. Tipo, não no centro da cidade. No centro da cidade. Além de exporem aquelas pessoas, eles criam uma sensação de pânico momentâneo quando, em plena rodoviária, centenas de presos saindo e aquele aparato todo de armas pesadas e eles em fila para poder pegar ônibus junto com outras pessoas. Eu acho que isso poderia ser repensado. Isso poderia ser repensado para que pudesse preservar a sociedade, a opinião pública, de não achar que quem está saindo dali é um vagabundo de extrema periculosidade que vai matar, que vai roubar, e também preservar os presos. Nós, operadores do direito penal ou criminal, nós defendemos o direito da pessoa. Nós não defendemos o que ele cometeu, o crime que ele cometeu, a atitude dele. Nós vamos assegurar o direito que aquele réu, que aquele criminoso tem. Então seria muito importante essa mudança de estratégia de logística para liberar esses presos. E não é tão difícil. Agora, por que liberar no meio da cidade? O que eles querem com isso? Agora eu vou fazer um adendo no que Vossa Excelência aqui, doutor Antônio, falou aqui. Olha só, eu estive em conversa com alguns agentes penitenciários, hoje policiais penais, e eu levei essa questão idêntica aqui ao meu irmão Antônio, dessa questão visual, do impacto visual quanto a isso. E a informação que eu tive, e já digo que essa informação é extraoficial, de que o que acontecia antigamente, quando eles liberavam os presos, até mesmo, vamos usar a papuda aqui no Distrito Federal. Então ele sai com uma roupinha branca, porque é obrigatório, é o uniforme do presidiário. Algumas pessoas atropelavam. Olha que coisa, sim. Então por isso que essa informação é extraoficial, não posso realmente validá-la, mas foi chegada até mim que as pessoas atropelavam. Essa foi uma das proibições que se teve de se liberar. Aqui eu tenho um presidente de prerrogativa, o Dr. Matheus Boschi, que pode talvez ratificar ou não o que eu estou falando, mas essa foi a motivação. Um exemplo, se nós tivermos um alvará de soltura de um preso preventivo, geralmente, né, que acontece isso, como você mesmo falou, do universo que nós temos hoje, grande parte da massa carcerária hoje é preso preventivo, é aquele preso provisório. Então eles liberavam tipo 20 horas, 21, 22, e por conta de atropelamentos, as pessoas jogavam carro em cima de presos, por pura diversão, Walter. Aqui no Distrito Federal, na BR que fica próxima ali ao Presídio Federal. Doutor? Sim, sim. E hoje os alvarás de soltura só se expedem e só se libera o preso lá no presídio quando o dia clareia. A partir, salvo engano, de 8 a 9 da manhã, essa é uma regra de segurança aqui nas penitenciárias do Distrito Federal. E por isso que o desembarque ocorre na estação rodoviária, que é do plano piloto, para vislumbrar uma maior segurança, seria isso? Também. E como eu acho que no meio ou no final do programa, Vossa Excelência vai nos trazer aqui a situação da morte do preso, né? A chamada responsabilidade civil objetiva do Estado, que vem sendo hoje mitigada, relativizada na questão se o Estado tem mesmo essa posição de garante. Eu entendo, e agora é uma questão subjetiva minha, doutor Antônio, meu irmão aqui, Matheus, os estagiários aqui, e Walter, que o Estado ele faz isso para se preservar. Ele leva até a rodoviária, isso quer dizer, num ônibus fretado ou num ônibus emprestado, que geralmente eles não têm ônibus para essa quantidade, né, de presos que saem nos saidões, então eles pegam emprestado esses ônibus e conduzem os presos até a rodoviária do plano. Sim. Isso quer dizer, primeira coisa, é igual uma abordagem policial. O policial, quanto mais alto ele vier a baliza,
polícia, mão na cabeça! E as pessoas ouvem. Quando as pessoas veem, e se é uma abordagem feita corretamente, não há o que se falar depois de indenização, se for uma abordagem correta. Sim. Né? Vossa Excelência sabe bem melhor que eu. Sim. Então eu entendo, mas é uma questão subjetiva minha, que o Estado faz isso para falar, olha, aqui estão os presos que estão saindo de saidão. Nós estamos entregando eles aqui de volta à sociedade, não tem ninguém machucado, não tem ninguém atropelado, e por isso que faz isso, para se preservar de qualquer futuro processo indenizatório. Mas veja bem, Alexandre, Doutor Antônio. o governo, né, o Estado, ele se exime de sofrer algum tipo de indenização por conta da morte, do atropelamento de um preso, e compensação ele deixa de pensar no bem maior. Porque o governo ele tem a obrigação de gerir o bem maior da sociedade. E quando ele solta o preso lá na rodoviária, ele está se eximindo de uma possível culpa e pensando na sociedade não está. Está aterrorizando a sociedade. Uma solução tranquila, não tem ônibus fretado que é ou fretado ou é doado, sei lá o que é. Os presos ele têm uma moradia, porque senão eles não sairiam. Eles têm uma residência fixa. Seleciona região administrativa de Santa Maria, sai um ônibus para lá e deixa no terminal rodoviário de Santa Maria. Do Gama, mesma forma. Do que concentrar no centro da cidade. É uma forma também de pensar na população. O governo tem essa eu vou me eximir, então a população que se lasque, né? Chega no senhor, doutor Matheus, ainda nessa mesma linha de raciocínio. Evidente que a população ela fica muito angustiada, como já foi pontuado aqui, quando há, portanto, aí essa liberação pontual de presos, que vão, de alguma forma, o grupo que está sendo colocado em liberdade mereceu estar, portanto, ali naquele gosto da liberdade. Mas a população entende de outra forma, porque ela não consegue compreender como uma pessoa que mata, que estupra, que de alguma forma pratica um assalto, um latrocínio, e daqui a pouquinho, num determinado tempo, está inclusive encontrando com parentes de vítimas que eles tiraram, portanto, ali a sua própria vida. Esse é o ponto que a população não consegue, de certa forma, assimilar. É possível, de alguma maneira, levar uma compreensão maior para a população, ou ela está na razão dela de agir dessa forma? Walter e ouvintes, a lei de execução penal me parece que não foi criada para o Brasil. Me parece que foi criada por um país na Europa. Porque nós temos uma ideologia tão bonita, uma ideologia tão cercada dessa sensação de injustiça que nós viemos comentando aqui ao longo da nossa conversa, que para o Brasil, na minha opinião, como eu disse, na minha opinião, não funciona. Por quê? Porque nós queremos apresentar diversos direitos internacionais, diversos direitos que são constitucionais àquela pessoa presa, sem um suporte penitenciário. Eu vou te dar um exemplo aqui. Em fevereiro desse ano, a Defensoria Pública, ouvintes e Walter, não foi a OAB. A Defensoria Pública fez uma varredura ali na Colmeia, né, que é a penitenciária feminina. Sim. E nessa varredura, né, nessa busca, encontrou diversas irregularidades. E aqui eu vou te falar uma, que na minha opinião me assusta muito, e eu vou querer também saber da sua e dos nossos ouvintes. Olha só. Uma cela com cerca de 102 mulheres presas. Uma outra cela com 137 presas. Quantos banheiros elas tinham para utilizar? Apenas 2 vasos. 137 mulheres tinham que dividir diariamente 2 vasos sanitários. Nós temos uma realidade linda dentro da execução penal. Mas dentro do sistema carcerário, a realidade é diferente, Walter. E isso traz para a sociedade uma indignação? Não, porque não é falado, porque não é mostrado. Agora a mãe, a dona Maria, que mora no Itapuã, que mora na Ceilândia, que educou bem o filho sem o pai,
que colocou ele no caminho certo, mas por N motivos escolheu um caminho errado e foi preso, está nessa situação, me desculpe, Walter, mas ele não vai sair dali melhor. Ele não vai sair dali uma pessoa que vai seguir a vida buscando trabalhar e da forma correta. A sociedade coloca muitas vezes a culpa, talvez no advogado, coloca talvez a culpa nos nossos legisladores. Bom, é uma discussão grande, mas eu acredito que para mudar essa sensação negativa que a sociedade tem sobre as pessoas que saem em regime semiaberto ou estão em regime aberto por crimes N que cometam, é mudar o sistema carcerário. Nós temos uma boa lei de execução penal se nós tivermos um bom sistema carcerário que possa trazer para essas pessoas realmente uma mudança de vida. Lembra você, 137 mulheres em fevereiro desse ano, em que a Defensoria Pública do DF constatou que havia apenas 2 banheiros, 2 vasos sanitários para uso. Em cada uma dessas celas, você tem dados aí? Os Qual dados... é o número normal para abrigar as pessoas? Porque mais de 100 realmente é algo assim absurdo. E não só isso. Eu falo para o senhor que existe, até na colmeia, nessas próprias irregularidades que apresenta ali pela Defensoria Pública do Distrito Federal, medicamentos. A pessoa fica doente, não tem como tomar medicamentos. Eu pergunto para você, Walter, não gera uma revolta? Eu sei que aquela pessoa está lá porque cometeu um crime, foi condenada e muitas vezes tem um trânsito em julgado pelo seu erro. E revoltou muita gente pelo crime que cometeu. Com certeza. Mas será que essa prisão, esse cerceamento de liberdade, nessas condições, fará ele sair um cidadão melhor, uma pessoa melhor? Na minha opinião, não. Na minha opinião, tem que ser realmente um trabalho muito interno e principalmente religioso, que é um dos direitos da pessoa que está presa. Nós temos ali diversas dificuldades, como, por exemplo, alimentação. Não conseguem receber uma alimentação saudável, não conseguem ter uma situação em que elas conseguem viver realmente buscando uma mudança de vida para quando saírem. Deixa eu ver também, né? Ouvir também o doutor Francisco aqui, também acompanhando bem de perto. É evidente que o senhor também participa, portanto, aí, desses debates, mas a questão é justamente essa, bem simples. É uma questão que tem solução, na opinião do senhor, doutor Francisco? Walter, na minha humilde opinião, a solução seria investimento em educação. Com certeza em educação. As taxas de evasão escolar são altíssimas. Altíssimas, Walter. Por quê? A criança vê aquela situação dentro de casa, a falta de um alimento, a falta de um dinheiro para pagar uma conta, alguma coisa do tipo, e ele simplesmente vai às ruas para conseguir ajudar a família, muitas das vezes, né? Então, o investimento não só na questão da educação, mas também na questão do desemprego, né, traria muito menos pessoas a essas situações em que o Estado precise confiná-las, né? Essa é a sua opinião, né? Deixa eu também, na mesma linha, doutor Luca, quer dizer, quando se fala realmente no investimento da educação, fantástico, tem que ser por aí. Mas não teria uma outra ponta, tá, me eduquei, me profissionalizei, agora vou trabalhar. Tem emprego para todo mundo? Walter, eu acredito que emprego possua para muitas das pessoas. O que hoje... Basta querer. O que hoje a gente não consegue encontrar... Eu vou atrapalhar aqui. Pois esse jovem operador de direito que é empresário e um dos grandes empresários do Distrito Federal, tá? O doutor Lucas? Sim. Sério? Então, falar sobre emprego ou desemprego, ele vai poder falar muito bem. Mais atenção ainda. É verdade. Agora. Vamos lá, doutor Lucas. Walter, eu acredito que emprego a gente possua. O que nós estamos carecendo aí são de pessoas comprometidas com o trabalho, comprometidas com o horário, comprometidas com os afazeres do trabalho. Porque a gente sabe que você acordar todos os dias para ir trabalhar é um trabalho desgastante. E muitas das vezes a pessoa acredita que o valor que ela está recebendo por aquele esforço que ela faz não é um valor justo, não é um valor significativo. E aí muitas das vezes é onde ela procura
vou colocar uma facilidade maior, um dinheiro maior, e aí ela parte para a ilegalidade. Mas eu acredito que trabalho nós possuímos, tem grandes empresários aí que estão precisando de pessoas comprometidas, mas nós precisamos sim de melhorar a educação para comprometer essas pessoas a trabalhar e ter a dignidade do trabalho mesmo, de receber aquilo que está trabalhando. Perfeito. A gestão nos presídios, evidentemente que segue, portanto, aí todo um arcabouço, toda uma legislação. Agora, isso no campo da gestão, mas o gestor, de alguma forma, é uma pessoa preparada? Imagino que sim, né, para estar, portanto, ali cumprindo aí com a sua obrigação, mas às vezes também temos situações de rebelião dentro de presídios por conta da gestão, enfim. Como é possível encontrar realmente um meio-campo para que aquele preso que, na legislação, ele pode galgar e obter benefícios, para que ele possa, então, cumprir aí essa determinação, evidentemente, sem precisar fazer a rebelião para que os seus direitos, de alguma forma, sejam, de certa forma, observados, doutor Alexandre? O Walter, eu acho que ele deixa as piores perguntas para mim. Vocês já observaram? Porque você é o mais inteligente, pô. Não mesmo. Todos são inteligentes. Olha só, Walter. Aí eu entro uma questão subjetiva, porque a exemplo disso, quando nós falamos de presídio, eu vou fazer aqui um cotejo analítico, com a ojeriza que muitos advogados, até promotores, juízes, têm de presídios privados. Muitos falou há uns anos atrás sobre privatizar os presídios, né? E aí a luta foi, peraí, mas vai virar um mercado, né? Vai virar uma mina de dinheiro, né? Saindo dos cofres públicos. Bom, por que eu falei isso? Porque quando nós falamos de presídio e de gestores de presídios, nós estamos falando de funcionário público. O mesmo funcionário público que lá com base no artigo 327 do Código Penal, Walter, fala a lei que para fins penais é funcionário público aquele que exerce cargo, emprego ou função pública com ou sem remuneração, permanentemente ou transitoriamente. Por que eu falei tudo isso? Porque como eu já comecei a verbalizar que no Brasil os gestores, o diretor, a diretora do presídio tem que ser um funcionário público. E assim o é. Onde responde na esfera penal por vários crimes, se errar. Se errar na gerência do dinheiro, das verbas públicas destinadas, responde mais ainda, severamente. Bom, Walter, o que eu quero te falar é o seguinte, a você, nosso ouvinte, que quando falamos em rebelião, é o chamado barril de pólvora, e todo o presídio no Brasil é um barril de pólvora, porque nós estamos falando, nós começamos a falar aqui, doutor Antônio, doutor Matheus, os dois estagiários, Vossa Excelência falando aqui também, perguntando sobre presídio, e todos nós, olha que interessante aqui, nós convergimos aqui na tese que falta presídio no Brasil. Mas Alexandre Carvalho, mas para ter presídio tem que ter verba, porque tem que construir o solo concretado com aquelas lâminas de ferro, de aço, para que não se cave, etc. Temos poucos presídios federais para presos de alta periculosidade. Para um pouquinho, estamos falando de poucos presídios. Se estamos falando de poucos presídios, de uma grande massa, não vou chamar de carcerária, porque uma outra parte está fora. Nós estamos falando de pessoas que estão ali enjaulados. E quando eu falo em alguém enjaulado, cumprindo pena, eu penso o seguinte: ele está sendo privado do segundo direito mais importante que consta na Constituição Federal Brasileira, no artigo 5º, Walter. O primeiro é a vida, o segundo é a liberdade. Essa pessoa, no mínimo, ela vai querer o seguinte: ser privada da sua liberdade, tendo diversas coisas a seu favor. Mas nós falamos também aqui sobre o jus puniendi. Olha só, eu fui lá no nosso início de hoje para vir até aqui. O Estado tem que punir. E a regra da dignidade da pessoa humana fala: esta cela, com 12 metros por 6 ou um pouco maior, com
o vaso sanitário com um local que possa cair água para ele tomar banho, ela é básica. Infelizmente, em alguns locais do Brasil, posso citar o Norte e o Nordeste, não todo ele, nós temos aí numa cela que cabem 12 pessoas, 60, 68, 70. Nossa. E aí, Walter, começo a responder a sua pergunta. Olha, onde você me fez ir? Lá na historicidade, lá na parte inicial, lá na Gênese. Uma pessoa privada da sua liberdade, o segundo direito mais importante da vida, ela vai ter regalias? Não, Walter, não pode ter regalias. A Lei 7210 de 84, a Lei da Execução Penal, ela fala que tem que ter o rigor, tem que ter o tratamento penitenciário. Mas olha um detalhe. Certa feita eu vi um policial penal maltratando o preso, xingando-o. Não, isso não é tratamento penitenciário. O tratamento penitenciário, Walter Lima, é o preso, se precisar ser revistado, ele vai ser revistado. O tratamento penitenciário é mão na cabeça, baixa, levanta, segue para ali, sai da cela, coloca a mão para fora. É de repente até ser ríspido, mas não é ser mal educado. Não é você usar a quebra da dignidade da pessoa humana xingando, rebaixando o ser humano. Não. Então para um pouquinho, Walter Lima. Vamos imaginar que nós estamos na cadeia perfeita no Brasil, onde numa cela que cabem 12, nós temos 12. Pergunta, a água do presídio, ela é uma água onde você possa se hidratar? É uma água que contém os minerais, todos os sais minerais? Ela é hidratada? Ela é cuidada? Olha que interessante, eu te digo que não. Sério? O local onde ele vai fazer suas necessidades... Mesmo aqui em Brasília também é assim? Também, Walter. O local onde o preso... E olha que interessante, quando chega um preso jovial e que não faz parte de facção, ele é colocado próximo ao local onde se faz as necessidades, Walter. E para que você saiba, não se tem o vaso sanitário, até porque se quebra o vaso sanitário e se transforma em lâmina, né? Uhum. Então se tem um buraco. E se você errar na hora de fazer a sua necessidade, vamos falar que o número 2 e você erra aquele buraco. Acho que vai empestear a cela, não vai? Sim. Então, quando chega um preso jovial, que não é faccionado e tudo mais, que não foi bem dividido, porque a própria lei da execução penal fala que tem que ter a divisão do preso, se é faccionado, se faz parte disso ou daquilo, ele tem que ficar no seu local com os seus pares. Então, aquele preso de menor periculosidade tem que ficar com o preso de menor periculosidade. Existe essa divisão assim que se chega no presídio. É o período de adaptação, onde também o sistema penitenciário faz esse cotejo analítico de quem é quem. Então, Walter, para um pouquinho. Uma cela que cabe em 12, no Brasil não tem 12. Isso já gera revolta? Com certeza. E mais ainda, aqui eu tenho 2 grandes advogados aqui, doutor Matheus e doutor Antônio, e que podem falar porque já viram a comida do preso. Me indigna quando eu vejo, Walter, me perdoe, são pessoas da sua classe profissional, falando, olha lá, porque o preso tem 3 a 4 refeições, e aí, o trabalhador brasileiro nem tem, às vezes, dinheiro para fazer sua refeição. Concordo nesse ponto. Mas me perdoe. Do que adianta fazer 3 ou 4 refeições de lavagem? De comida sem nutriente, de comida que às vezes chega azeda, porque a empresa está recebendo muito bem para isso. É dinheiro público. Para fornecer uma comida boa. Uma comida boa de qualidade. E se você, ouvinte, está indignado ouvindo isso, o Estado tem que cuidar do preso. Não é da regalia, isso não é regalia. Dá café da manhã, dá almoço, dá lanche, dá janta. Isso não é regalia, é obrigação do Estado, porque está tirando o segundo direito mais importante. Você perguntou agora há pouco, falando assim, peraí, mas o latrocida, e depois ele sai, tudo. Não importa se é latrocida, se é homicida, tem que cumprir pena, vai cumprir pena, mas o Estado é responsável por alimentá-lo. E não é uma comida de qualidade, isso eu te afirmo. Não tem os nutrientes. De novo, do que adianta fazer 3, 4 refeições que não tem nutrientes, que é literalmente, em grande parte, uma lavagem. Entendo. E aí eu te pergunto, calma, Walter, Não, sei que você... Estou ouvindo o senhor, pode E continuar aí eu te pergunto, já causa motivo de rebelião? Já causa. E no universo de presos que Vossa Excelência mesmo falou aqui, que são centenas de pessoas presas hoje no Brasil, por conta de 1 ou 2 que cometem uma falta grave no bloco, se retira a visita. Isso quer dizer, se retira o direito do preso ver a sua mãe, o seu filho, a sua esposa. E muitos também não sabem, Walter Lima,
O preso tem direito ao sexo. Ele tem direito ao sexo. Ele tem direito de ter a relação sexual com o seu marido, com a sua esposa. É isso mesmo. Se for homossexual e tiver registrado, tem direito a sexo. Mas não é o sexo por si só. Porque só pode ir para lá ter a visita íntima se for casado ou se tiver uma declaração de união estável. Mas, Alexandre, o preso ali tem 3 mulheres. Não, somente uma é que vai poder. Tudo isso, a gente poderia ficar aqui a tarde toda eu falando sobre isso, Walter. Sim. Cada coisa dessa é uma motivação que gera o chamado a explosão do barril de pólvora. E aí nós temos um resultado nefasto na sociedade. Temos aí o preso que pega o policial penal, que agride o policial penal. Como nós tivemos aí, há quase 10 anos atrás, o presídio de Pedrinhas. E eu tinha cliente naquela época, onde os faccionados, primeira coisa que fizeram foi o seguinte: vamos invadir a ala e matar os presos que não são faccionados. Vamos cortar a cabeça deles, vamos filmar. Porque, dependendo do preso, esse não tem, infelizmente, perdão e ressocialização. Então, vários motivos são motivos para que eles façam eclodir ou explodir o barril de pólvora. Então, por isso as rebeliões. E aí eu te pergunto, o gestor, ele tem que ser muito bem treinado quanto a isso? Tem. Aquele policial ou aquela pessoa que foi nomeada como diretor, ele tem que ter noção de psicologia? Tem. De psiquiatria? Tem. Tem que ter noção de gerir o dinheiro? Tem. Ele tem que ter um conhecimento vasto. Porque se tivermos ali um presídio sem rebelião, é fato que o gestor ali está trabalhando corretamente. E digo a você, se é respeitado o direito do preso, se é respeitado, não há por que se ter rebelião. Mas aí eu faço, às vezes, do advogado-diabo. E se tiver rebelião, tenha certeza que nós temos, em todos os presídios, policiais bem treinados para justamente coibir a questão do avanço das mortes e a volta à ordem. E, infelizmente, pela força. Mas é a única forma. Agora, doutor Antônio, diante do que coloca aqui o doutor Alexandre, eu fico aqui imaginando, né? Ou seja, quem realmente está ali profissionalmente trabalhando em presídio. Do diretor, passando pelos agentes, enfim. Quer dizer, como é que fica o psicológico desse pessoal? Será que é trabalhado o psicológico desse pessoal? Porque sabe que pode ser ameaçado, tipo, se fizer alguma coisa comigo, você tem parente lá fora e alguma coisa vai acontecer. Quer dizer, como é que é possível realmente ter, portanto, aí um trabalho mental para que a pessoa, de alguma forma, não venha a sofrer qualquer tipo de influência na sua capacidade intelectual, consumida pelo medo e, de certa forma, descarregar sobre, portanto, ali quem, de alguma forma, está cumprindo pena, no caso aí, o seu pavor, já descontando, se tiver alguma coisa com a minha família, isso vai acontecer com você. Enfim, como é que é o trabalho psicológico, se é que existe esse trabalho psicológico dentro da população que, de alguma forma, presta os seus serviços no interior dos presídios? Walter, nós conversávamos mais ou menos sobre isso antes de entrar no ar. Eu e você, antes até do pessoal chegar, nós conversávamos sobre isso. A mesma lei, a 7.210 de 84, aqui tem que trazer com rigor o preso, ela também tem que cuidar do preso. É a mesma lei. É uma dicotomia? É. Mas, quando o Alexandre falou da comida, está cuidando? Eu vou chegar na sua pergunta. Não está cuidando. Então, dentro da lei, o papel aceita tudo, mas a prática é muito diferente. Nós temos no Brasil um presídio privado, que fica em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. É um exemplo de presídio. Por que que isso não é difundido? Por que que isso não se perpetua nos estados? Questão política. Sobre sua pergunta, Walter. Geralmente, os cargos de diretor de presídio são cargos políticos. São indicações. Por quê? Além do salário, a pessoa que assumiu aquele cargo, ele vai ter um plus no salário, vai ter uma gratificação.
E todo mundo fica de olho nisso. E é um vespeiro. São nomes e todo mundo querendo ser diretor de presídio para poder oferir mais no seu subsídio ou no seu salário. E deixam de prestar atenção nisso que você falou. E nisso que o Alexandre falou. Na capacidade técnica daquele gestor do presídio para poder gerir um monte de vidas. Quando nós falamos, Valder, no comecinho, eu e você fora do ar, da forma como o agente penitenciário ou policial penal, eu sou da época do carcereiro ainda, eles vieram galgando, né, na mão grande e levaram aí o título de policial penal, mas a forma como eles tratam o apenado, como trata o encarcerado, é complicada, porque eu já vi diversas vezes. E isso vai causando revolta, vai causando revolta, vai causando revolta. Geralmente, o diretor de presídio, ele tem uma convivência melhor com os apenados, justamente porque ele sabe que a família está lá fora. Só que a gente vive num estado, eu sou do Rio de Janeiro, a gente vive num estado, eu digo estado porque o Distrito Federal ele tem também esse status de estado e município, que é muito tranquilo. Nós não temos grandes presos aqui a ponto de ameaçar um diretor de presídio, ameaçar um agente um policial penal. Vê se no meu Rio de Janeiro, vê se em São Paulo o policial penal vai fazer com o preso o que faz aqui. Não faz. Porque lá estão os grandes faccionários. No Rio. No Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Então, eles não vão mexer. Então, Brasília ainda é um lugar tranquilo em relação aos presos, a quem está preso aqui. Então, nós não temos esse problema de ameaçar, né, o diretor ou o policial penal. Mas fora daqui, o tratamento é outro. Então, como é um cargo político, eu não sei, sinceramente, se há esse trabalho emocional, esse trabalho do psiquê, para poder conviver com essa massa, com essa turba, como eu lhe falei. Quem já foi ao presídio sabe, eles se comunicam gritando. É um barulho de vespeiro o tempo inteiro. 24 horas, não descansam, não descansam. É um barulho ensurdecedor da comunicação dos presos. E o que eu acho mais interessante é que tem gente que gosta de voltar. Olha só. Importante, né, a gente fazer essa abordagem e longe, de alguma forma, de estar criticando. Muito pelo contrário. Exatamente. Aqui é provocando para que possamos, de alguma forma, levar o esclarecimento, portanto, aí para o nosso público. É claro. Ouvinte. A nossa primeira hora já está vencida. Nós vamos sair para o intervalo. Peço licença aos senhores para que possamos, então, retornar em seguida e já entrar no tema do nosso debate, que, evidentemente, mostramos, portanto, aí a realidade e agora, ou seja, a vida do preso, mas também e a vida do servidor que está ali também trabalhando quando é apanhado numa rebelião e é também executado. Como é que fica também essa situação? Nós vamos para o intervalo, já está aí a provocação, vamos voltar em seguida. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. E vamos nós, são 16 horas mais 5 minutos. Entramos, portanto, na segunda hora do nosso debate, que hoje estamos aqui abordando a situação, enfim, tanto de quem está cumprindo pena, como também daquele que está ali para executar, portanto, aí a nossa legislação. Ou seja, fazer com que
a segurança do interno esteja, portanto, ali garantida, como também a própria segurança de quem está ali cumprindo, portanto, com a sua missão. Enfim, o papel do Estado também sobre a saúde desse servidor. Então, nessa questão que nós vamos, portanto, já entrar na nossa segunda hora aqui do nosso Justiça na Tarde. Deixa eu iniciar o pontapé inicial aqui com o senhor, doutor Alexandre. Quer dizer, a situação do interno que está cumprindo pena e que, claro, o Estado tem a responsabilidade sobre a sua segurança, ponto 1. E em relação ao agente que depois do concurso, ele também vai exercer também a sua missão institucional ali no presídio. Ele também, de alguma forma, ele tem a garantia do Estado em termos de segurança, diferente de outros servidores, ou a legislação é a mesma? Gostaria de ouvi-lo nessas duas questões. Eu estou achando que você está chateado comigo, Walter, de novo. Mas de jeito nenhum. O Walter está chateado comigo. Eu toda a minha admiração. Eu deveria colocar o doutor Antônio para responder isso aqui, porque são perguntas capciosas. Mas vamos lá. De jeito longe. Vamos lá. Eu vou aqui com um pouquinho de saber que eu tenho, eu vou tentar responder aqui. Bom, Walter, eu vou começar pela segunda pergunta sua. A saúde mental do policial penal. Eu tive o prazer de pagar a minha faculdade. Fui fuzileiro naval da Marinha do Brasil. E ainda, quando saí da Marinha do Brasil como fuzileiro naval, eu tive a oportunidade de treinar durante quase 10 anos membros de força de segurança. Membros de força de segurança. Não o policial comum, mas o policial que trabalha sob estresse. Então, nós tínhamos diversos cursos. Tipo a SWAT. Perfeitamente. Quando nós falamos de SWAT, o pessoal lembra muito do filme, né? Eu até brinco e falo que a SWAT... Mas é uma referência que todo mundo mata charada na hora. Lá na década de 60, 70, 80, a SWAT era muito famosa. Eu digo que depois disso, as polícias, as corporações policiais brasileiras, ficaram até muito mais famosas, porque nós temos uma situação de guerrilha urbana, onde esse policial ele tem que estar preparado para a guerrilha urbana com arma de guerra. Arma de guerra. Então, vamos voltar agora para a questão da saúde do policial. E eu posso falar isso porque trabalhar em situações especiais, operações especiais, e eu considero trabalhar em presídio, até aquele agente, aquele policial penal que está ali hoje cumprindo o expediente, é uma situação especial, veja bem. Porque a qualquer momento, olha que interessante, você veio construindo uma linha temporal, Walter, extremamente parabéns pela sua inteligência. Porque você veio construindo para chegarmos a um ponto crucial. Qualquer presídio no Brasil hoje é considerado um barril de pólvora. Porque, independentemente da motivação, pode ser uma motivação para que um preso, para que um faccionado invente uma rebelião. E uma rebelião, ela não é bonita. A rebelião, quer dizer, o protesto, ele não vai protestar com bandeiras, com faixas, não. Ele protesta com violência. Isso quer dizer, com tortura, com morte. Raras as vezes que nós não temos essa incidência de novos crimes perpetrados por criminosos que estão cumprindo pena. Então, qualquer pessoa que trabalha no sistema penitenciário, não só o policial penal, mas o pessoal médico, o enfermeiro que trabalha dentro. Professor. O pessoal que está ali levando e buscando o lixo, que nem trabalha no sistema penitenciário, mas se der um azar de explodir o chamado barril de pólvora, vai pagar o preço. E aí eu vou fazer uma consideração sobre a saúde mental. Eu tenho dados para te falar? Não, eu vou te falar do boca a boca. Eu conheço aqui fora, diversos policiais militares e policiais civis que estão licenciados do seu serviço por problemas psicológicos. Isso quer dizer, psicológicos e já beirando a psiquiatria. Eu tenho diversos clientes da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, da Polícia Civil, Polícia Militar, que estão licenciados, estão no serviço administrativo, ou nem estão mais no serviço administrativo, porque a sua patologia, o grau aumentou. Vamos voltar numa situação aqui agora. Eu não vou falar do policial penal que não passou por uma situação de crise. Para um pouquinho. Uma pessoa, quando ela é roubada, uma pessoa de bem, que não tem essa experiência de ser roubada todo dia, porque senão você acostuma, né? Sim. Uma pessoa, quando é roubada, geralmente ela fica com um certo trauma. Ela fica com trauma. Quando ela é roubada com violência, o trauma é maior ainda.
Uma mulher, me perdoe aqui a analogia, uma mulher estuprada é um trauma pro resto da vida, Walter Lima. E aí, me perdoe a analogia, mais uma vez, eu considero que o policial penal que passa por uma situação de crise, com uma rebelião, lógico, ele estando como a vítima desses presos, quer dizer, sendo torturado, eu faço uma analogia como se fosse uma mulher que foi estuprada. É um dano psicológico que eu entendo que é incomensurável. Talvez o psiquiatra, o psicólogo vai poder falar se vai ter cura ou não. Mas eu te digo que isso nós estamos falando de rebelião. Mas no dia a dia já é um trabalho estressante. Porque em muitas das vezes você está trabalhando com a chamada escória da sociedade. Não só a escória, mas pessoas que têm um grande e alto poder de periculosidade. Não ali naquele momento, mas tem fora. Porque tem familiares que o mundo do crime continua se realizando. Então, tem que se ter um cuidado muito grande, é uma pressão muito grande. O dano psicológico é muito grande. E aí, partindo da questão do tratamento, é diferenciado ou não? Eu te falo, não. Vamos colocar hoje, fazer uma analogia de novo aqui com a Polícia Militar do Distrito Federal. Nós temos o hospital da Polícia Militar, nós temos os médicos, e quando não se tem o policial militar, ao exemplo, quando não tem aquela especialidade, ele é encaminhado para uma clínica que tem um convênio. A rede conveniada. A rede conveniada. Isso quer dizer que a Polícia Militar paga aquele convênio. Não é só da Polícia Militar, do Exército Brasileiro, da Marinha do Brasil, da Aeronáutica, da Polícia Civil. E não é diferente da Polícia Penal. Então, quem vai fazer essa diferenciação ou não, vai ser o convênio. E aí, é um bom convênio, não é? Vai ter um tratamento diferenciado? Não vai. Porque é interessante, para que você saiba, o serviço público, quando você ingressa no serviço público, você faz diversos exames. Inclusive o teste psicológico. Não psiquiátrico, psicológico. Se você entra sã, com a mente sã, no serviço público, você tem que sair com a mente sã. Ou tem que ir para a aposentadoria, no caso, para a reserva, com a mente sã. E se você não está com a mente sã, você tem que ser o quê? Afastado das suas atividades. É assim que trabalha o direito administrativo. Afasta aquele profissional para dar tratamento. Se o tratamento não suprir um resultado e agora ele tem um laudo psiquiátrico dizendo, olha, ele não pode mais trabalhar. Ele é inválido. IN, inválido, N de não, nunca mais pode trabalhar. Então ele é afastado e ele vai para a sua aposentadoria. A mesma regra também com o militar. Se ele é inválido, ele vai para a reserva remunerada, porque ele não pode mais trabalhar. Essa é a regra do serviço público. Então, digo a você que nós temos diversos profissionais da Polícia Penal, das outras corporações policiais e agora inserido também, né, a Guarda Municipal, como polícia na Constituição Federal Brasileira. Então, a todo e qualquer membro de órgão de segurança pública, se ele ou ela não consegue exercer a sua atividade por uma questão psiquiátrica, ele é afastado por um tempo. Se não tem jeito, se é considerado inválido pelo laudo, vai para a reserva, vai para a aposentadoria. É assim que funciona, Walter. E te digo, existe uma deficiência muito grande de bons tratamentos para o policial. E para o senhor, doutor Matheus, como é que o senhor vê também essa questão? Bom, Walter, eu acho que o doutor Alexandre é um especialista e fala muito bem sobre o tema. Até porque trabalhou com policiais e agentes de polícia durante muitos anos. Eu queria aqui abrir para falar um pouquinho sobre a nossa classe, a advocacia. Tendo em vista que eu sou presidente prerrogativa, eu vejo muito a realidade do advogado também no trabalho da penitenciária. Você me permite falar um pouquinho sobre isso? É verdade, por favor. Porque eu acho que o doutor Alexandre ele fala tão bem sobre essa questão, né? E eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do advogado. Olha só, Walter, os advogados criminais que atuam hoje na penitenciária da Papuda e da Colmeia, que é a penitenciária feminina, eles também passam por muitas dificuldades. Por quê? O advogado ele tem que agendar previamente o atendimento presencial ao seu cliente, numa data determinada da semana, num horário determinado da semana, e ao chegar para fazer esse atendimento, ele percebe a estrutura do sistema carcerário. Ele percebe, mesmo sem entrar nas celas,
sem entrar no local necessariamente aonde o preso fica, ele percebe aquela estrutura. E eu te falo, eu como um jovem advogado, né, nós temos aqui a ideia da OAB é que o jovem advogado é aquele que está dentro dos 5 anos da profissão. Eu como um jovem advogado, a primeira vez que eu cheguei num sistema carcerário eu me assustei. Por quê? Eu não conseguia falar com o preso. Nós temos ali um local onde é colocado para que o advogado possa falar com o seu cliente, uma parede de concreto e vidro, com toda uma parte também de ferro, né? Traçado. Doutor Matheus, posso só partir uma coisa? Doutor Alexandre. As pessoas, porque quando se fala... Vamos falar uma pessoa simples, pessoa do povo que não tem tanto conhecimento jurídico ou não tem nenhum, ela se baseia por novela. Isso é fato, isso é confirmado. E até eu mesmo, Walter, antes de fazer direito, eu entendi o seguinte, né? O doutor Matheus vai falar aqui um pouquinho mais, doutor Matheus. Quando o advogado ele vai ter com o cliente, ele vai conversar com o cliente, eu achava que era assim, esse bate-papo, como eu estou aqui perto de você, do doutor Antônio conversando aqui, tocando, né? Leva bolo. Leva bolo, né? e olha que interessante, ouvinte. Não é dessa forma. Doutor Matheus, repete, por favor, como é que nós, advogados, falamos com o nosso cliente preso. E olha só, depois de toda essa estrutura que eu tentei criar aqui na sua mente, Walter, e no nosso ouvinte, eu tenho que gritar para que ele consiga me ouvir. Porque muitas vezes, nesses blocos lá, por exemplo, do CDP1, CDP2, você não tem um interfone para que você possa ouvir nitidamente o seu cliente e falar em bom tom com ele. Então perceba, o que a lei que trata sobre a prerrogativa do advogado, que é a Lei 8.906 de 94, né? Bem como diversos outros artigos, até mesmo na Constituição, o artigo 133 da Constituição, que vai falar sobre esse direito do advogado em relação ao seu cliente. Quando nós vamos para a prática, nós percebemos que nem mesmo a intimidade entre o advogado e o seu cliente é possível. Porque eu tenho que gritar por meio de uma parede de vidro para conseguir falar com o meu cliente. E além disso, nós temos aí diversas outras dificuldades. Eu coloco aqui, Walter, que todas essas situações que eu trago para você são do DF, o Distrito Federal, o centro do país, um lugar que é colocado como referência. Mas aí eu coloco aqui na mente do senhor e dos nossos ouvintes. Imagine no interior do Ceará. Imagine nas cidades interioranas de São Paulo. Imagine na terra do nosso colega, no Rio de Janeiro. Eu estou falando de Brasília. E em Brasília, como eu coloquei aqui anteriormente, não vou ser repetitivo, em 2 alas nós tínhamos apenas 2 vasos sanitários para cada ala, com mais de 100 pessoas. Então nós temos uma estrutura que assusta em Brasília, a cidade que é referência para muitas outras. Então nós temos diversas dificuldades do advogado conseguir, muitas vezes, trabalhar nesse sistema carcerário. Imagine, Walter, você vai conversar com o seu cliente que ainda não foi condenado, mas está preso preventivamente. Há uma decisão que determina isso. E para você poder explicar para ele o processo, entender o que aconteceu, para de forma técnica fazer a sua defesa, você tem que gritar para que ele possa te ouvir e também ele tem que gritar para que você possa responder. Isso é uma das coisas que eu vejo que realmente a prerrogativa do DF tem lutado para poder preservar esse direito ao advogado. E aqui, Walter, queria falar só uma questão que eu acho que é de extrema importância para poder fazer essa ligação entre a advocacia, entre a família do preso, entre o preso e também sobre o tema que o doutor Alexandre Carvalho trouxe aqui, que é o policial penal. Olha só o que fala o artigo 6º da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia. Lá no seu parágrafo único fala o seguinte, só para ser de forma bem breve aqui ao nosso ouvinte. As autoridades, os servidores públicos e os serventuários da Justiça devem dispensar ao advogado no exercício da profissão, tratando compatível com a dignidade da advocacia e a condições adequadas ao seu desempenho. O advogado deve ter, no mínimo, também as condições adequadas. Deve ter, no mínimo, também o desempenho da sua profissão. Então aqui nós estamos buscando uma luta pelo direito da família, pelo direito do agente público que está lá no sistema carcerário também envolvido, do preso e do advogado, que também faz parte dessa importância
da preservação da justiça na vida de cada um que está lá. Interessante esse debate, doutor Antônio, porque proporciona a produção do nosso programa. Claro, estamos aqui ouvindo advogados experientes que estão na luta diária, enfrentando, portanto, essa situação, mas também é importante, num outro programa, ouvirmos também os representantes do segmento, portanto, dos agentes penitenciários. E numa outra oportunidade, trazer também o pessoal da magistratura, através das suas instituições, né, de classe, como também o próprio Ministério Público. Eu acho que, e depois, por fim, a gente fazer, portanto, um programa trazendo cada um representante de uma área para que possamos, então, de alguma maneira, esclarecer de vez, portanto, aí para a nossa população. E se me permite, Walter, desculpa te interromper, um representante do Legislativo. Principalmente. Um representante do Legislativo. Ou seja, é um assunto que, evidentemente, não vai se esgotar aqui. É um assunto que nós, hoje aqui, não estamos criticando ninguém, estamos levantando, portanto, aí os assuntos e nos surge, portanto, aí, em termos de produção, essa possibilidade de avançarmos, trazendo também outros segmentos. E o senhor, doutor Antônio, que muito experiente durante muitos anos e ainda continua, portanto, dentro da sua profissão, atendendo, portanto, clientes que estão, de certa forma, cumprindo pena, como também não cumprindo pena. Pela experiência do senhor, é uma questão que, de alguma maneira, é fácil de ser solucionada, diante das dificuldades, como nós abordamos aqui, né? A dificuldade que tem o agente penitenciário, depois de muito tempo, como diz o doutor Alexandre, fez o exame psicotécnico, na psicologia está perfeito, daqui a pouco tem que ser afastado, já que não é fácil realmente enfrentar essa situação, como também o preso que está ali encarcerado, louco para sair, também não pode sair. E imagino também a sua situação mental, que também não é fácil, como também temos até mesmo o magistrado, que de alguma forma aplica, portanto, ali a lei, e como disse também aqui o doutor Matheus, e o nosso parlamento, de que forma, o que ele acha disso tudo, doutor Antônio? Bem, Walter, você criou uma pleiade de profissões, né, que estão envolvidos nessa situação. Nós, os advogados, os policiais penais, que não é fácil aquela vida deles, né? O Ministério Público, o magistrado e o legislador. É o que eu acho, o doutor Matheus falou muito bem, é o cabeça, porque ele vai fazer as leis para que haja uma ordem nisso tudo, para que todas as funções sejam respeitadas, para que a gente possa chegar no parlatório e não ter que gritar com o nosso cliente, para que o agente penitenciário tenha uma vida salubre na sua profissão. Essa situação do encarceramento, ela mexe com a vida de muita gente, não só do preso, não só do agente penitenciário, não só do advogado. Quantas e quantas vezes, perto de audiências, perto de júri, os advogados, a gente fica sem dormir. E a gente acaba transferindo, querendo ou não, de uma certa forma, aquele nervosismo para dentro da nossa casa. Há também que se falar da sanidade, né, mental do advogado. O doutor Alexandre sofreu ameaça na saída de um fórum. Eu já sofri ameaça na saída do fórum da Ceilândia. Nós tivemos que sair escoltados. Então, nessa cadeia de pessoas envolvidas nisso, tem que haver realmente essa preocupação com a sanidade. E como você falou, Walter, não é um assunto que vai se resolver do dia para a noite. Precisa se mudar muita coisa. Muita coisa. Nós somos... a nossa lei federal, ela nos dá o poder de transpor cancela. Se eu chegar numa delegacia e eu quiser entrar
eu posso levantar e entrar. Nós não fazemos isso por uma questão de cordialidade entre as instituições. Mas se eu estiver sofrendo um abuso, eu posso levantar. Não é nos vedado isso. Só que as pessoas não conhecem a lei. Nós vimos isso em CPIs. Eu acompanho, eu gosto de assistir quando eu consigo. O tanto que o advogado, ele é a ponto de um determinado político dizer: aqui a lei não vale, o que vale é o regimento interno. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, como você falou bem, Walter, há de você chamar, né, para um programa específico todas essas classes, e no final eu acho que um debate vai ser bem, né, um representante de cada um vai ser bem emocionante. Vai aí umas 3 horas com toda certeza, de programa. Deixa eu ver com os meninos aqui. Doutor Francisco, ainda quer ser advogado criminalista, doutor Francisco? Sim, senhor, Walter. Enfim, diante dessas questões levantadas, de alguma maneira, é possível vislumbrar, de certa forma, alguma proposta de trabalho que, de repente, será amadurecida para poder, de alguma forma, também servir como subsídio de um debate que o senhor tenha vislumbrado, doutor Francisco? Olha, Walter, eu não vislumbrei nenhuma possibilidade de um novo emprego nessa área. Uhum. E o senhor, doutor Luca, como é que o senhor vê também essa questão? Walter, essa questão do direito penal, da advocacia criminal, me encanta bastante. Eu até mesmo no meu Instagram, eu utilizo ele como uma forma de tentar explicar o direito penal. Até brinco com o doutor Alexandre, que eu falo assim: Luca Mateus, operador de direito criminal, que é basicamente um bordão que ele usa. Mas, Walter, eu vou trazer aqui para você alguns pontos que eu achei bem interessantes. Pois não. Eu, como estagiário, ainda não tive a possibilidade de me adentrar a um presídio, né? Mas as ideias que nós temos de presídio, eu que nunca frequentei um presídio, são aqueles presídios que são detalhados em seriados americanos, norte-americanos, onde você entra e você fala com o preso numa mesinha, uma cadeira, o advogado, e do outro lado o preso. Várias séries, por exemplo, na Netflix, mostram essa forma de contato do advogado com o preso. Mas o doutor Mateus trouxe muito bem que é muito diferente a realidade. Onde você tem uma parede de concreto, onde você tem um vidro, onde o contato ou a fala com o seu cliente ela é muito prejudicada. E muitas vezes você precisa gritar, outros presos podem ouvir. Então, assim, pontos precisam ser melhorados. E aí eu trouxe um dado importante do CNJ que registra que 41% dos presos são presos por prisões preventivas. Ou seja, não são aqueles presos definitivos, são presos que eles estão ali para auxiliar, vou dizer, o processo penal, para auxiliar o processo penal. Então, eu acredito aí, Walter, eu vou abrir aspas aqui no meu achismo, que o problema, nós não estamos com o problema somente em um só segmento. Não só no legislativo, ou não só no executivo, ou não só no judiciário. Nós temos ali dificuldade nos três poderes. 3 fatos que precisam ser mudados e melhorados. Por quê? Se 41% dos presos são por prisão preventiva, algo precisa ser mudado no trâmite jurisdicional para celeridade processual, para que a gente não tenha essa superlotação de presos que não estão cumprindo efetivamente a sua pena, que eles estão ali provisoriamente. Então, muitas das vezes, a gente precisa detalhar um pouco mais, abrir um pouco mais o leque e ver quais são os pontos que precisam ser melhorados, não só no final, não só na prisão, no ponto final, mas sim no completo, no todo. Perfeito. Agora, doutor Alexandre, é claro, né? O foco da questão. Quer dizer, quando um preso ou então um policial penal
perde a vida dentro do presídio. O policial ali trabalhando e termina sendo surpreendido e morto, portanto, no seu local de trabalho. Ou então, um preso cumprindo a sua pena tem uma briga e surge, portanto, ali algum instrumento e esse preso termina, então, sendo abatido, né, por um outro preso. Como é que fica a questão, né, das famílias? Elas ficam desamparadas? Sabemos que o policial, no caso, o funcionário público, tem todo um amparo. Seria este amparo o amparo de todos os servidores públicos ou para quem realmente exerce essa função é um amparo especial? E o preso, aquele que está ali cumprindo pena, o Estado tem a responsabilidade sobre a sua segurança? Olha só, Walter, você fez duas perguntas e eu acho de extrema importância porque em um polo você colocou o policial em uma situação de vítima de crime, que morre no exercício de sua função ou em razão dela, né? Nós tivemos até um acrescento no artigo 121 do Código Penal brasileiro de mais uma qualificadora quando se mata alguém da Força de Segurança, né? Isso quer dizer, lá com base no artigo 144 da Constituição Federal Brasileira ou 142 das Forças Armadas. Se essa morte for em razão da função ou também no exercício da função. E bem interessante também, Walter, que é uma qualificadora se você mata parentes desses membros de órgãos de segurança pública. É só a título de conhecimento, né? Então, veja bem, em uma rebelião, quando se vitima, quando se leva à morte um policial penal, eu te digo o seguinte, a pergunta que não quer calar. Qual o regime administrativo de indenização desse servidor público? Porque é considerado servidor público, funcionário público para fins penais, tá? Então, tem que se ver o regime inicial em que ele ingressou ali no serviço público, porque pode ser que o seu salário acabe ficando com um pensionato, né? Geralmente para sua esposa ou para sua filha. Então tem que se observar a legislação. Bom, Alexandre, não tem uma questão de pensionato. Grande parte dos policiais penais, ou a polícia militar como um todo, a polícia civil, a polícia federal, os policiais geralmente pagam o seguro, mas esse seguro é feito com uma instituição bancária, né? É uma questão de seguro de vida, ou chamado seguro de morte. Pois bem, Walter, se o seu ente querido que foi morto em serviço ou em razão do serviço e não tem um pensionato, se você faz parte do CAD, CAD quer dizer cônjuge ou companheira, ascendente, descendente ou irmão, isso é a chamada ordem de preferência. Se você faz parte do CAD, você pode se ingressar com uma ação judicial. E olha, já vou matar a pau as suas duas perguntas. Pois não. Vamos colocar agora o preso também. Nós temos uma pessoa que está cumprindo pena, isso quer dizer, está encarcerada. Encarcerada onde? Numa instalação do Estado. Onde tem que ter alimentação, tem que ter vestuário, tem que ter a parte de saúde, tem que ter a questão religiosa respeitada, dentre vários direitos. Mas vamos falar agora da incolumidade física. Vamos falar agora da proteção à vida. Então, se esse preso se mata, se esse preso morre, vai ser apurado. Tem que ser apurado, porque se houver indício de crime tem que ter o chamado inquérito policial. Nós estamos falando do inquérito policial para uma investigação. O inquérito policial, ele é inquisitivo. Tem que se chegar a um culpado. Se não tiver culpado, se não tiver indício de crime, ainda não estamos respondendo o que você me perguntou. Eu estou prestando atenção. A questão criminal é para saber se alguém negligenciou. Se houve uma situação de um crime culposo ou um crime doloso por parte de algum servidor público. Muita gente não sabe, quando nós falamos de jus puniendi, de punir, só se pune a pessoa humana. Só se pune a pessoa jurídica quando o crime for crime ambiental, Walter Lima. E aí na pessoa de seus diretores. Fora isso, a punição é para o ser humano, para a pessoa humana. Punição criminal. Olha que interessante. Criminal. Nós tivemos agora, há pouco tempo, no Distrito Federal, mais em especial no CIR, Centro de Internação e Reeducação, um preso que se suicidou. Ora, mas ele se suicidou, isso quer dizer, o direito penal não pune autolesão, não pune querer morrer. Então, se eu hoje tento me matar, seja na minha casa ou seja no presídio, não tem punição para mim. Mas uma pergunta. Se você é preso, você está na instalação do Estado. Vamos falar da questão criminal.
Se matou como? Olha, ele pegou a roupa dele, ele fez uma Tereza, que é o apelido que se dá, me perdoem as Terezas. Uma forca. E aí ele fez com a Tereza e fez a forca, colocou na cela e se matou. Peraí. Tinha algum agente público próximo dele? Porque se tinha, esse agente poderia evitar ou parar. Porque se não tinha, nesse momento o Estado não tem nenhuma responsabilidade penal, criminal. Agora, para um pouquinho. Eu tenho uma instalação, uma cela, como eu já falei para vocês, 12 metros por 6, ou independente do tamanho, e eu, Estado, por meio dos meus agentes, dos meus policiais penais, eu deixo várias instalações de fio para fora. Opa. Começamos a falar numa teoria chamada responsabilidade civil objetiva. O que é uma responsabilidade civil objetiva? É o garante, é o garantidor. Se você tem pessoa cumprindo pena, você não pode deixar uma fiação exposta. E foi o que o TJDFT, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Walter Lima, entendeu que os agentes penitenciários policiais penais, eles foram omissos. Em que sentido? Eles foram omissos quando deixaram uma fiação exposta. E com base nessa fiação exposta, um apenado se enforcou e tirou a própria vida. Então, a teoria que fala da responsabilidade civil objetiva fala o seguinte: peraí, Estado, você agora tem o dever de indenizar a família. E, salvo engano, ele não tinha descendentes, mas tinha ascendentes, e a mãe dele ela, até então, temos um acórdão onde defere a ela, a título de danos morais, um pouco mais de R$50 mil e uma indenização mensal por tantos anos. Lógico, ainda cabe recurso. Isso quer dizer, o STJ, o guardião das leis federais, pode modificar isso. Se houver uma questão de repercussão geral, pode ser que o STF chegue ao STF e isso seja modificado ainda. Mas, inicialmente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que o Estado teve, sim, responsabilidade objetiva. Logo, com base no artigo 186, apesar de eu não ser civilista, viu, doutor Antônio? Doutor Antônio, que é bom nessa parte civil aqui, mas o artigo 186 e o artigo 927 do Código Civil brasileiro é claro e evidente quando fala nos seus verbos o seguinte: aquele que causa dano a outrem tem o dever de repará-lo. E é lógico, o advogado pede, mas quem vai falar o quantum é o judiciário. Essa é a mesma regra para o policial. O policial que morre em serviço, a família pode sim ingressar. E aí vai ser feita essa análise pelo judiciário, pelo juiz de direito e também depois pelos tribunais superiores ou de segunda instância. Espera aí, o Estado tem o dever de indenizar? Nessa situação, cada caso vai ser analisado com um pedido indenizatório. Então, em uma situação onde o policial morre, a pergunta é: o colete estava dentro do prazo de validade? Se foi um tiro que ele foi alvejado e esse tiro transfixou o seu colete? Estava dentro do prazo de validade? Aquela era a função do policial de estar naquele local? Tem colete para todo mundo? Tem colete para todo mundo? A viatura capotou? Os pneus estavam bons? A mecânica estava em dia? Então são vários sis, Walter. E esses sis, essas perguntas, essas indagações, esses questionamentos serão respondidos por quem diz o direito, aplica a jurisdição. Doutor Antônio, vamos também nessa mesma linha? Enfim, no que foi posto aqui, justamente nessa questão da responsabilização do Estado sobre o agente, como também sobre o preso? Sim, Walter. Nós temos diversos tratados que falam sobre isso. Nós temos o Pacto de São José da Costa Rica, nós temos a nossa Constituição, nós temos a própria Lei de Execução Penal, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando a gente fala de um menor apreendido. Perfeito. Nessas normas que eu citei agora, existe a obrigação de cuidar de quem está custodiado. A sociedade, ela tem como todos nós, né? Existem crimes que causam a repulsa. E o que a gente quer é que essa pessoa, que causou esse crime, causou esse mal a uma família ou ao patrimônio de alguém, a gente quer que essa pessoa, ela
né, se estrepe, que ela se dê mal. Mas a partir do momento em que o Estado abraça, depois de apenada, ele pega esse encargo de cuidar da vida desse preso. E assim como desse preso, de todo um sistema carcerário que envolve essa situação. E qual que é esse sistema? Acabamos de falar agora, o Alexandre falou muito bem. É o policial penal, é o agente da Polícia Civil ou o agente da Polícia Federal, o policial penal federal. Nós temos uma prisão federal aqui em Brasília, que fica no Complexo da Papuda. Então, é um sistema que tem que ser gerido pelo Estado. Ah, é mal gerido. Outro departamento. Ah, o preso come mal. Outra situação. Existem órgãos responsáveis para fiscalizar isso. De prima facie, é o nosso Ministério Público. Ele tem o dever de fiscalizar toda essa cadeia que acabamos de dizer, para ver se está num bom funcionamento. Quando acontece alguma situação, é que a gente vê a visita de um corpo do Ministério Público num presídio. A visita de um magistrado no presídio. A OAB, eu fui procurador da OAB, de prerrogativas. A OAB, ela tem uma subcomissão quase que diuturna no presídio, para garantir as prerrogativas do advogado, para que sejam cumpridas, e indiretamente do preso que ele está sendo representado. E só a OAB, ela não tem força para que esse sistema venha a funcionar de uma forma mais eficaz e eficiente. Mas, para finalizar, o governo, o Estado, ele tem sim uma obrigatoriedade de cuidar dessas pessoas que estão sob sua custódia, que estão sob sua guarda. Independente se matou, se roubou, se lesionou, está apenado, responsabilidade do Estado. Deixa eu também encaminhar essa mesma questão para o senhor, doutor Matheus. Claro, acrescentando que quando se fala no policial penal, como também se fala na pessoa que está cumprindo pena, evidentemente que o que, de certa forma, atende do que nós estamos aqui pontuando, o gênero masculino, né, o funcionário ou então o preso, atende também o gênero feminino, ou seja, a policial penal, como também a interna da colmeia. Seria isso ou existiria diferença por conta de gênero? Walter, eu acredito que na relação, né, do agente público que trabalha dentro de um sistema carcerário, seja na penitenciária feminina, seja na penitenciária masculina, vai caber a mesma coisa. Agora, o que nós temos aqui de realidade esse ano no nosso país? Tendo em vista as situações que aconteceram no dia 8/1 do presente ano, um número absurdo de mulheres foram presas, né, de forma preventiva na colmeia. E ali nós tivemos algumas informações que chocaram também a sociedade. Informações de que pessoas que estavam presas por crimes de diversas variedades sairiam para que essas mulheres que cometeram atos ou não atentatórios ao Estado Democrático de Direito pudessem ser presas lá. Aí isso ficou no campo da suposição? Não, isso saiu matéria. Saiu matéria. Saiu matéria, vinculada nacionalmente. Além disso, nós tivemos ali na prática diversas informações de agente público de que estava havendo revolta. Aquelas mulheres que são, assim, na sua grande maioria, né, de tráfico de drogas, estavam criando um montim por conta da superlotação. Aqui eu reafirmei para você a quantidade de mulheres presas por ala. Então, você tem ali um sistema carcerário muito agressivo, pela situação que vive. E isso, com certeza, afeta a agente pública penal, a mulher que trabalha naquele local.
né? Mas você me permite fazer um ponto aqui interessante sobre esse tema, né? Desses cuidados que deve o sistema carcerário ter? Essa notícia vinculada como tema hoje, né, ali basilar da nossa conversa, aconteceu no CIR, lá na Papuda. O CIR, ele é o Centro de Internamento e Reeducação. Esse local, para nós que trabalhamos de forma prática dentro do direito criminal, é um morango perto do CDP-1, do CDP-2, do local onde ficam os presos em regime fechado. Porque o CIR é para aquele preso que está no regime semiaberto, sem trabalho externo. Então, muitas vezes, Walter, quando eu fui falar com algum cliente ou fui fazer algum acompanhamento no CIR, você na fila para entrar na OAB, né, na sala da OAB, ou até mesmo para entrar ali dentro do CIR, você via eles trabalhando de forma tranquila, com horta, com enxada, cuidando da plantação, porque ali é um local que, para nós advogados, e muitas vezes até mesmo para a família, é um local tranquilo. Então, eu me pergunto aqui, Walter, ter um recipiente de alumínio dentro de uma penitenciária é inteligente? Esse recipiente de alumínio pode ser utilizado por uma fiação que está exposta de forma clara para que essa pessoa possa ter cometido o suicídio? Então, você colocar um recipiente de alumínio, que é para alimentação dele, num local onde não se tem esse cuidado logístico, esse cuidado de manutenção, pode gerar algum tipo de responsabilidade para o Estado? Porque essa pessoa cometeu suicídio porque estava com as armas na mão. Estava com o recipiente de alumínio e estava com a fiação ali. Juntou os dois, morreu. Será que não existe uma responsabilidade? Bom, o entendimento da segunda turma é que existe. E, inclusive, a mãe recebeu, como o doutor Alexandre falou, uma indenização de R$50 mil e salário mínimo até ela completar uma determinada idade. Porque dependia do filho. E lembrando, ele não estava no regime fechado. Ele estava no regime semiaberto. Talvez porque não conseguiu uma carta de trabalho, por questões psicológicas que eu não sei qual, tomou essa atitude. Então aqui, o que eu estou falando? Essa realidade, Walter, aconteceu num sistema carcerário muito bom aqui do DF, que é o CIR. Imagina o que acontece lá no interior do nosso país. Lá naquelas grandes cidades que tem interior espalhado por todo lugar. Imagina o que acontece nesses locais. Nós estamos falando de uma situação que aconteceu em Brasília, em um dos melhores lugares que se tem dentro da Papuda, que é o CIR. Então, é uma realidade que choca os nossos olhos. Perfeito. Deixa eu conceder um minuto, né? Já caminhamos para as considerações finais. Qual a impressão do senhor, doutor João, sobre esse tema? Um tema importante, a sociedade tem, aliás, doutor Francisco, a sociedade tem que de certa forma, estar informada disso tudo. É importante até mesmo para ela mudar conceitos ou manter conceitos. Quer dizer, aprofundar nesse debate é importante para a sociedade? Com certeza, Walter. E o principal ponto aqui é trazer à sociedade que aquelas pessoas que estão ali dentro, elas merecem ser vistas de uma forma diferente, apesar do ocorrido, né? E a informação, ela pode salvar a vida dessas pessoas, como o Dr. Alexandre bem colocou no começo desse bate-papo, onde esses apenados saíam uns saidões, né? E eram frequentemente atropelados, né? Sofriam violências nas ruas. Então, Walter, trazer a público que essas pessoas realmente merecem uma chance de serem pessoas melhores é muito importante. Doutor Luca, também um minutinho também para as considerações finais, nessa mesma linha que foi passada para o doutor Francisco. Doutor Walter, boa tarde. Walter, bem colocado pelo Francisco, o mais importante e é o que nos fascina, acredito que a todos os doutores que estão na mesa do direito penal,
que é a ressocialização. Eu vou colocar aqui, vou abrir aspas, mas eu sou um futuro advogado, mas nós estamos focados na ressocialização, porque a gente acredita que cada um merece sim uma segunda chance. E a gente merece tratar tudo isso com bastante delicadeza para que a gente consiga ressocializar. Eu digo ressocializar mesmo, trazer aquela pessoa de novo à vida cotidiana. Ressocializar para que a gente possa ter uma educação melhor, um Brasil melhor. Perfeito. Deixa eu buscar também o doutor Matheus, por favor. Um minuto para as considerações finais. Walter, mais uma vez agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Agradeço ao doutor Alexandre por também me permitir estar aqui sentado nessa mesa. Walter, eu cresci no Itapuã. A minha mãe é empregada doméstica. E ali eu tive muitos amigos que escolheram diversas atividades na sua vida. Eu sempre procurei o estudo. Mas como nós vivemos numa comunidade que era vista como a polícia errada e o bandido certo, muitos ali escolheram um caminho que é um caminho que levou à morte e à prisão. Não foi o caminho correto. Não foi o caminho correto. Eu sempre gostei mais do estudo. Mas, ao mesmo tempo que eu estou te contando essa realidade, eu entendo de forma particular o porquê dessa revolta. O porquê dessa revolta. As músicas daqui de Brasília voltadas ao rap é de revolta. E aí, quando você muitas vezes vai falar com essa pessoa presa lá no sistema carcerário, eles sentem revolta. Não estou dizendo, Walter, que não deve ter a punição. Mas eu estou dizendo que nós devemos ter um meio que realmente mude a vida daquelas pessoas, que dê a oportunidade deles escolherem um caminho do bem, do caminho correto. E isso eu acredito que vem por meio desse debate, vem por meio do Legislativo, do Judiciário, da Advocacia, da Defensoria Pública, do Ministério Público. É um conjunto de órgãos em busca da mudança social. Esse conjunto é importante. E aqui agradeço mais uma vez a oportunidade e me despeço dos nossos ouvintes com a fala de muitas vezes o que os nossos olhos veem não é a verdade. Muitas vezes a sociedade vê aquela pessoa que está presa como vilão. Mas talvez se nós pudéssemos dar a oportunidade de mudança, esse vilão seria uma transformação também para essa sociedade. Pois não. Doutor Francisco, doutor Antônio Carlos Júnior, com o senhor também para as considerações finais. Bem, Walter, tudo que... Já foi falado tudo aqui nessa mesa, né, de pessoas inteligentes, pessoas que colaboraram com o tema que nos foi proposto. É te agradecer mais uma vez a oportunidade. Mas o assunto não se esgota. O assunto não se esgota. O assunto ele tem que continuar e eu penso que a direção tem que levar à frente esse projeto que você lançou aí, de chamar as categorias e, ao final, um debate misto, né, para que a gente possa chegar num senso comum. E muitas das soluções do Brasil, ela vem da sociedade. Apesar de a maioria dos nossos políticos não ouvirem os seus representados, muitas das soluções vêm da sociedade. O anseio da sociedade, como eu falei já nessa conversa, ele tem que prevalecer. A vontade, ele tem que prevalecer. Então, Walter, te agradecendo, nós estamos nos minutos finais, eu estou vendo ali, o convite mais uma vez, agradecer a Ana, sempre gentil conosco, é muito bom estar aqui, é muito bom estar com você, e muito em breve a solenidade para poder a Rádio Justiça, em seu nome, ser otorgada da medalha de honra ao mérito da loja Jofelino. Mas o Alexandre vai falar mais sobre isso também. É uma honra para toda a equipe que faz a Rádio Justiça. Bem, doutor Alexandre, é evidente, né, quando a gente fala e propusemos aqui trazer os segmentos, eu também acho importante também trazer o segmento dos familiares dos presos, como também os familiares de vítimas, ou seja, como a gente vê, né, o assunto só vai crescendo, e é importante que realmente que a gente avance nesses debates, dando voz, portanto, para todos esses segmentos, que eu acho que é assim que se busca, portanto, aí uma melhoria nisso que nós estamos aqui propondo, né, doutor Alexandre?
Bom, Walter, inicialmente eu posso te falar que essa tarde de hoje ela foi excelente, profícua. Nós tivemos teses e antíteses em todos os assuntos que você trouxe. Mas eu vou parar um pouquinho quando o Luca Matheus chamou você de doutor. Pode chamar de doutor. Quem sou eu? Walter Lima, olha que interessante. Sou um profissional do rádio, tranquilo. Já sentaram tantas sumidades do direito, da segurança pública e de diversos outros campos do saber aqui, que você já deve ter absorvido diversos conhecimentos. Certeza. Isso é um fato. Aproveito cada minuto. Você já deve ter umas 3 faculdades aqui, viu, Walter? E eu digo assim, o homem considerado pela Bíblia mais inteligente do mundo, que foi Salomão, eu posso falar que você está beirando a busca pela sabedoria de Salomão. É muita bondade do senhor, mas... Olha que legal, Walter. Assim, falamos sobre tudo. E o que eu achei interessante aqui, nenhum de nós que viemos aqui hoje tentamos vitimizar o preso. Não. De jeito nenhum. O interessante é que Lombroso, nem Pelletier, que falam sobre a teoria do crime, do criminoso e do porquê se comete o crime, nem eles chegaram no consenso. Por que se comete o crime? Existe um gatilho ou você nasce com essa patologia? Os genes passam hereditariamente ou não? Não se tem essa resposta, Walter. E hoje aqui a gente vai sair sem uma resposta objetiva de todos nós, mas nós demos os nossos pareceres sobre cada caso trazido aqui. Vossa Excelência vai trazer aqui diversos outros segmentos e diz que vai ter que ter juiz. Vai ter que ter juiz. Com certeza. Porque a discussão, a dialética é sempre boa. Muito obrigado a cada ouvinte que nos ouviu aqui, em especial aqui a Rádio Justiça, a você, Walter Lima, e como sempre falei, não é um convite. Para mim é uma ordem e eu estou aqui para cumprir, porque trazer essa pílula de conhecimento acho que é uma obrigação de cada formador de opinião, como os que tem aqui e como tem Vossa Excelência. Muito obrigado, Walter Lima, muito obrigado aqui à Rádio Justiça e mais ainda, muito obrigado a você, ouvinte. Nós é que agradecemos, doutor Alexandre, inclusive agradecer, ela que não pôde estar aqui conosco por motivo de força maior, a doutora Maria Luísa Alves Rufino, que também é advogada criminalista e conselheira jovem da OAB, aqui da nossa capital federal. Na próxima oportunidade, com certeza, ela vai estar aqui conosco. Agradeço, portanto, aos futuros operadores do direito, ao Luca Matheus, muito obrigado, doutor Luca, muito obrigado ao doutor Francisco das Chagas, muito obrigado também ao senhor. Doutor Matheus, que exemplo bacana, né? O senhor nos trouxe, né? Um menino criado, portanto, aí nessa bela cidade aqui do nosso Paranoá, enfim, do nosso São Sebastião, como também de outras localidades. E hoje esse brilhante advogado, graças ao próprio esforço e acreditando também que a educação é o caminho correto. Muito obrigado ao senhor também por estar aqui conosco. Doutor Antônio Carlos Júnior, da mesma forma também, muito obrigado pela gentileza de estar conosco aqui nos estúdios. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Isso, doutor Alexandre, mais uma vez, obrigadão, senhor. Até o nosso próximo encontro. Obrigado, Walter. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso Justiça na Tarde Debate, que teve a minha apresentação, sou Walter Lima, com os trabalhos de produção da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos de Neto Silva e a coordenação de jornalismo da Marcela Luiza. Muito obrigado a você e fica o convite para o nosso próximo encontro. Até lá e boa tarde. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.